Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso BLcast, episódio número 32, já estão falando aqui que é a terceira temporada do nosso BLcast, que coisa boa. Nós estamos aqui com um episódio muito bacana, inclusive a gente já estava brincando aqui que os bastidores já deviam estar sendo gravados aqui, porque, poxa, já saiu muito assunto legal. Nós vamos falar aqui com um grande executivo de uma empresa muito bacana, cliente da BL Winner inclusive, esportista, estudou em uma das melhores faculdades do mundo. Eu já vou falar, já vou apresentar ele aqui, mas antes eu quero só deixar um recado que é sobre o nosso patrocinador o patrocinador desse episódio, a nossa BL Store. Em algum lugar aqui, o Xandão vai dar um jeito, vai colocar o link para você não ir agora para lá. Espera um pouquinho, daqui, inclusive no final do episódio nós vamos ter, como de praxe, temos aqui aquele cupom de desconto, que nos bastidores nós vamos pensando aqui como é que vai ser o nome desse cupom. Eu já tenho algumas sugestões, mas eu não vou falar não, daqui a pouquinho a gente vê como é que vai ser esse cupom de desconto, mas a BL Store, que é a loja qualidade reserva, que traduz um pouco da nossa cultura organizacional. Nós temos alguns itens lá, vai passar com certeza alguma coisa na tela aqui para te mostrar sobre isso, como que a gente consegue materializar um pouquinho da nossa cultura em alguns artigos de vestuário. Então tem muita camiseta legal lá, te convido para esperar até o final, como eu falei, vai ter um cupom de desconto, você vai lá, compre e fique à vontade se você também quiser presentear alguém com os nossos itens. Tá joia? Vamos direto aqui para o episódio. Vou apresentar aqui então, seu Ramalho. Prazer tê-lo aqui. Prazer meu. Obrigado pelo convite. Imagina, que bom que deu certo, Ramalho. Isso aí, legal. Que bom. Nós estávamos falando aqui, né? Inclusive, já citei aqui sobre principalmente essa parte mais esportiva da coisa. Que legal, bom saber que o senhor também gosta muito de esporte. Eu vou deixar muito à vontade para o senhor ficar, por favor, se apresente para a nossa audiência aqui. Tá bom. Bom, meu nome é Eduardo Ramalho, conhecido como Ramalho. Eu vim de uma família muito humilde, nasci em casa de tábua, com parteiras que naquela época faziam o parto em casa, tudo. Sou eu e minha irmã. Só estudei em escolas públicas, tenho o privilégio de falar isso. Meus filhos nunca estudaram em nenhuma escola pública, eu estudei em todas as escolas públicas a vida inteira. Morei em Ourinhos, uma cidade no interior. Vim para São Paulo para fazer faculdade, fiz a Poli, engenharia aqui em São Paulo, na USP. Fiz mestrado na área de pesquisa operacional, que é estatística. Depois fiz doutorado em modelagem matemática e fiz um pós-doc nos Estados Unidos, no MIT. E trabalhei com várias empresas, desde o segmento do agro, indústria, comércio e serviços. Presidi uma multinacional aqui no Brasil, chamada Axiom, que foi uma empresa pioneira na área de CRM Big Data. E ela ficou no Brasil até 2016. Axiom, A-C-X-I-O-M. E essa empresa é uma empresa muito interessante, porque um dos produtos dessa empresa a gente comercializa hoje na PH3A, onde eu sou diretor executivo. Então eu trabalho numa empresa chamada PH3A, Tecnologia de Informação, uma empresa de software, uma empresa de tecnologia que usa dados. Então todos os nossos produtos, a gente tem 5 ou 6 produtos, são calcados, baseados em dados. Daí a importância, inclusive, das certificações. A minha história de ter trabalhado em vários segmentos, né, dá uma experiência, um leque mais aberto. E eu também sou professor da ISPM e sou professor da FGV. As disciplinas que eu dou basicamente são CRM, do Big Data e Analytics, do Web Analytics, a parte de tudo que utiliza dados para transformar os negócios para tomar a melhor decisão. É isso, minha apresentação. Que legal. Já chamou a atenção, isso nós não tínhamos ainda falado em relação a a origem do senhor. O meu pai, sócio da BL Winner, fundador, tem também esse início de vida muito parecido com o senhor também. Legal. Nascido ali de parteira, interior de Minas, depois foi fazer engenharia também na Poli. Sim. Então, ele fez Poli? Ele fez também, engenharia química. Fez química? Isso. Que ano que ele fez? Ele fez formou em 87. 87, tá. O senhor, quando que? Eu formei em 78. De 78. Bom, quando eu me formei, quando eu entrei na faculdade de 74, não existia máquina de calcular, nenhuma operação. Então a gente tinha um negócio chamado régua T, que era uma régua grande, que todos os alunos de engenharia carregavam aquela régua T para fazer os cálculos nas disciplinas. Certo. Quando eu estava terminando a faculdade, apareceu... eu entrei na faculdade com a régua T,
peguei uma transição chamada uma régua de cálculo, que é uma régua, daí, em vez da tesão grande, era uma réguinha assim, que você fazia os cálculos na régua. E depois, quando eu me formei, em 78, apareceu a primeira máquina de calcular com 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. 1978. Então, hoje, por exemplo, na minha época de engenharia, eu sabia calcular a raiz quadrada. Hoje ninguém da gente precisa calcular a raiz quadrada, porque está tudo... já está dentro do algoritmo de qualquer coisa. Perfeito, perfeito. Que legal que ele fez, Poli. Exato, exatamente, exato. Que legal, que legal. Muito bom, coincidência bacana. Seu Amálio, eu queria, logo de cara, já perguntar para o senhor em relação à MIT, né? Porque, assim, realmente, eu lembro que quando nós conversamos aí, comercialmente falando, eu estava, inclusive, recuperando, nós estamos aqui hoje gravando no dia 27 de junho, né, de 24, nós conversamos em junho do ano passado, né? Que, inclusive, se eu não tiver nada, foi dia 28, salvo engano, mas foi o que eu vi, minha cabeça não é tão boa assim, é recente, exato. E eu fiquei muito impressionado depois, quando eu fui ver realmente o LinkedIn, falei, poxa, que interessante, fiz a MIT. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, já como é que foi isso, como é que o senhor foi para a MIT, e dizer também para quem ainda talvez, eu acho difícil, mas não conheça a MIT, a complexidade e o tamanho disso tudo. Legal. Eu sempre tive profissionalmente um pé na academia e um pé no mundo profissional. Então a minha vida inteira eu dei aula e trabalhei simultaneamente. E como eu estava fazendo meu mestrado, doutorado, eu fui fazer nos Estados Unidos o que a gente chama do doutorado de sanduíche, em que você faz os cursos aqui no Brasil e lá você desenvolve o trabalho de pesquisa e volta para o Brasil para defender a tese. Então foi isso que eu acabei fazendo lá. O MIT tem uma característica absurdamente fantástica, porque, como toda universidade, isso deveria ser o propósito da universidade. Ele é universal. O que significa isso? A mesma disciplina que eu fiz, por exemplo, de programação matemática, que, desculpa a expressão, cagava sangue para poder entregar, eu tinha uma disciplina chamada Visita a Museus Monitorado, em que tinha o mesmo peso, a mesma quantidade de crédito que tinha a disciplina que eu precisava de muito exercício, eu tinha uma disciplina que é uma disciplina de conhecimento, uma disciplina de universalização da cultura e assim por diante. Eu tive uma outra disciplina, a gente comentou antes da gravação, do Charles Hibbert, que durante o inverno ele fica congelado. Durante o verão, todo mundo veleja. Eu aprendi, uma disciplina que eu tive no MIT era como aprender a velejar com esses barquinhos pequenininhos de barco à vela. Então, era uma universidade absurdamente fantástica. Eu tive o privilégio de, quando eu fui para lá em 90. Quando eu estive no MIT, eu tive o privilégio de pegar as primeiras internets, que as internets só se falavam entre universidades. Então, quando eu fui para lá em 90, a ligação telefônica era muitíssimo caro. O minuto era por volta de $1. Isso em 1990. Imagine $1 hoje a R$5,5, bateu R$5,5. Né? Naquela época, então, o custo de ligação telefônica era absurdamente caro. Você só fazia em situações absurdamente específicas. Quando eu estava para lá, a internet só se comunicava entre universidades. Então, o que eu fazia? Eu mandava mensagem aqui para a USP, os meus colegas aqui da USP imprimiam e levavam minha família. Porque não existia da internet como que a gente tem hoje, você falar com tudo, nem o WhatsApp, né? Não existia nada. Certo. Então foi um processo de aprendizado. Eu tive também o privilégio, lá no MIT, de conhecer o Negroponte, que foi o primeiro cara que construiu o MIT Labs, que foi o precursor da internet no mundo inteiro. O www. Então é uma universidade absurdamente fantástica, é considerada a melhor universidade do mundo na área de tecnologia. E ela era assim, me deu uma formação excepcional. Eu fui para lá com a minha mulher, com 3 filhos. O meu filho mais novo tinha 6 meses de idade, só para você ter uma ideia. E a minha filha mais velha tinha 4 anos e meio. Então, assim, o esforço que a minha mulher teve, que não sabia falar uma palavra em inglês, só para você ter uma ideia. Quando ela estava no avião e perguntaram no avião, eu acho que era Panam, que ela foi, porque eu fui na frente para poder acertar todas as coisas, depois ela foi.
ela não sabia filhos. Ela com três filhos, com três filhos, né? Ela não sabia o que era. Eu perguntei, me pediu uma coca, a atendente perguntou on the rocks, né, com gelo. Ela não sabia o que era isso. Só para você ter uma ideia da dificuldade dela com 3 filhos pequenos, como que ela teve. A minha menina mais velha foi alfabetizada em inglês. Então, hoje ela é super fluente. A minha do meio, ela é meio special needs, é autista com um grau pequeno. E o meu moleque hoje mora na Alemanha. E como ele teve muita confusão de línguas, ele ficou 3 anos e meio sem saber falar, sem falar. Então ele não falava, porque a gente falava em casa em português e ele ficava no daycare em inglês. Então ele fez uma confusão desgraçada, a única coisa que ele sabia falar, 1, 2, 3, go! A gente brincava com bola, esse negócio, entendeu? Então a minha experiência no MIT foi muito fantástica, muito fantástica. Que legal. E no MIT, que eu estava comentando também antes, a cidade de Boston é uma cidade culturalmente muito forte, né? Ela tem uma única cidade americana que tem os 4 times dos principais esportes deles. Então, é uma cidade que vivencia tudo é muito intenso na cidade. E o MIT fica do lado de Harvard, né? Então, são 2 universidades absurdamente fantásticas. Campus aberto, totalmente aberto. Então, foi uma experiência mágica para mim. Excepcional. Seu Ramalho, como que o senhor chega, né, a decisão, como é que você falou, vou para MIT, e a entrada? Porque eu tinha feito, para entrar é um processo seletivo difícil, né? Eu tive, na época, eu tive 2 opções. Você faz o que eles chamam applications, você submete o seu currículo para eles avaliam e dão um positivo ou negativo. Eu tinha submetido lá o MIT e para a École Centrale de Paris, que era também escola de engenharia deles. E daí eu preferi Escola de engenharia de MIT? De Paris. Não. École Centrale de Paris ficava na França. Paris. Perfeito. Então eu submeti essas 2, as 2 eu fui aprovado, e daí eu fui para o MIT, porque o MIT era mais tecnologicamente, então eu estava mais querendo uma pegada mais. E também o Brasil é mais dependente tecnologicamente dos americanos do que dos europeus. Perfeito. Então, daí eu fiz a opção de ir para lá. Eu tinha feito as disciplinas do doutorado aqui no Brasil. Os créditos todos eu tinha feito. E eu queria desenvolver um projeto de pesquisa que fosse um pouco diferente do que a gente tinha aqui. Então, eu fui para lá numa área chamada pesquisa operacional, que hoje a gente chama métodos quantitativos, que é uma área que é a utilização de ferramental estatístico forte para resolver tipos de problemas. Diversos tipos de problemas. Então tinha lá um orientador chamado Amadeu Doni, que era um grego, que ele foi inicialmente o meu orientador. Depois o segundo orientador, que eu fiquei lá um pouco mais de tempo, daí o segundo orientador foi um brasileiro, só que ele era um judeu egípcio ele tinha feito inclusive poli, e só que estava muito tempo radicado nos Estados Unidos, e ele foi o dean, foi o chefe da Sloan School, que foi onde eu estudei. A Sloan School, chama Sloan School of Management, que é uma área de gestão e tal deles lá. Então, minha experiência com eles lá foi muito interessante. No MIT era tão avançado que do escritório eu podia assistir aula que estava sendo dado online, só para você ter uma ideia. Isso 1990. Então, a gente... Já era algo realmente muito avançado. Era muito avançado, muito avançado. Então foi uma experiência absolutamente fantástica, tanto de vida, eu diria assim, uma mudança total de estar numa cidade, numa escola, num ambiente. Então, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, para mim e para minha família, foi absolutamente fantástico. E antes da gente vir para a parte... voltar para o Brasil, vou chamar assim, eu tenho uma outra curiosidade também, como é que eram os seus colegas, assim, realmente tudo muito geniais, sabe? Como é que é? Assim, então, eu na minha vida escolar, eu sempre fui um dos primeiros alunos. Chegando lá, eu me esforçava feito um doido para não ser o último. Meu Deus. Era porque para entrar lá a competição era muito forte, eles selecionavam só os caras muito bons. E nesse grupo já existia, na época que eu fui, uma presença de chinês muito grande. Chinês e indiano. Então, que são caras, no mundo de tecnologia, são caras muito fantásticos. Muito fantásticos. Então, era uma diversidade muito grande.
né? Porque essas escolas americanas elas absorvem muito os estudantes de fora. Você tinha japonês, você tinha francês, você tinha tudo, mas o forte era indiano e chinês. E tinha os americanos. Para os americanos, a gente era sempre um cucaracha. Então era muito difícil. Você vai fazer trabalho de grupo, você nunca fazia com o americano, você fazia com os outros estrangeiros. Porque existe um processo natural, seletivo, né, de entre aspas, não tão pejorativo, né, uma certa discriminação, né? É que nem a gente, eu comento isso, né? Você vai, por exemplo, boliviano, um paraguaio, a gente tem essa mesma mentalidade. Você acha que são inferiores. Então acontecia isso com a gente. Acontecia isso com a gente. Então, todos os trabalhos de grupos, eu lembro que um dos trabalhos de grupo maravilhosos que eu fiz com uma japonesa, que era uma simulação, era um projeto maravilhoso, que era o seguinte, eles tiveram uma história bonita até. Teve uma empresa chamada People Express, nos Estados Unidos. Era uma empresa aérea. E essa empresa, ela entrou no primeiro momento com o chamado low fare, com baixo preço. E ela teve um crescimento absurdo. E ela cresceu da mesma forma que ela cresceu, ela foi para bancarrota, foi para como chama? Falência. E aí a disciplina era como tirar a empresa da falência. E eu fiz com uma japonesa, do meu grupo, uma japonesa. Depois de um certo tempo, eu fiquei sabendo que ela era filha do dono do principal jornal do Japão, entendeu? Então, as pessoas que estavam lá, eram tudo muito iguais entre nós, era tudo muito... Isso era muito fantástico. Você não sabe se o cara tem dinheiro, se tem dinheiro, se é isso e aquilo, é tudo nós somos iguais. Tudo. Então, foi uma experiência, assim, maravilhosa. Foi muito legal. E quanto tempo o senhor ficou lá? 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. E após essa formação, aí o senhor continuou, voltou, aí como que foi esse pós-MIT? Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha pedido licença na namorada de uma empresa que eu trabalhava, chamada IG Consult. Essa empresa, e eles foram muito fantásticos comigo, que durante todo o meu período lá, eles mandavam $500 para mim, porque eu tinha uma bolsa de estudo que era $1.200 na época. Então, $1.200... para eu e a minha mulher com os 3 filhos, era muito difícil. Então o que eu fiz? Eu aluguei minha casa que eu tinha aqui em São Paulo, alugava minha casa, eu ganhava $500 da empresa que eu trabalhava e ganhava a bolsa de estudo do CNPq, que era $1.200. Então eu vivia com essa grana, vivia volta com $2.000, por volta de $2.000 que eu vivia lá, $2.000, $2.500. Com 3 filhos, 3 filhos. Então o dinheiro era um negócio... Então, o que eu fazia no final de semana? Era muito legal isso. Lá hoje não existe mais isso, mas naquela época eu pegava um jornal chamado Boston Globe, que era desse tamanho assim, recortava cupons para poder ir no supermercado comprar um negócio mais barato. Era uma espécie de descontos ali. Desconto para comprar as coisas mais baratas. Que legal. Mas tudo experiência muito interessante. Imagino. E quando eu voltei de lá, eu vim trabalhar na empresa que eu tinha ido, que é a G-Consult, uma empresa de engenharia consultiva, que na época era uma big empresa no Brasil. Ela estava fazendo, inclusive, a ferrovia do Lacir de Moraes, que era da soja, o rei da soja, tal. Ele fez, tinha esse projeto, tinha um projeto na área de saneamento, com a Sabesp. Então, grandes empresas de engenharia. Hoje não existe praticamente mais, né? Então as grandes empresas de engenharia, todas hoje ficaram pequenas. Enxugaram bastante. Entendi. E aí, até a chegada da PH3A, o que aconteceu também antes aí, São Mário? Porque os senhores têm algumas premiações, a própria, né, o senhor lecionando, isso aconteceu quando? É mais recente, não é? Como é que... Então, relacionar a vida inteira. Desde que eu me formei, antes de eu me formar... na Poli ainda. Antes da Poli, eu dava... Eu venho de uma família muito pobre, então eu precisava achar dinheiro. Tá. E eu conciliava o conhecimento que eu tinha de matemática, eu dava aula de matemática, ganhava um dinheirinho. Na época de faculdade, na USP, você tem um negócio de certificação de diplomas. Então eu trabalhava na digitação de diplomas para poder ganhar um dinheirinho. Então eu pegava aqueles diplomas e digitava para ganhar um dinheirinho. Quando eu me formei,
eu fui dar aula na Universidade de Taubaté. E aí uma coincidência boa, porque meu pai é de Lorena. Era de Lorena, meu pai já morreu. Ele era de Lorena, que essa região do Vale. De Lorena. Você foi natural de Lorena. Meu pai foi jogador de bola profissional. Meu pai, inclusive, tem uma foto do meu pai inaugurando o Ipacaré de Lorena. Ipacaré, o estádio de futebol chamado Ipacaré de Lorena. Tem uma foto dele sendo comentado pelo Getúlio Vargas, ele é o capitão do time. E meu pai jogou no Vasco, na época do pai do Pelé, que era o Dondinho e tal. Então, daí vem meu gosto pelo esporte. Então, eu fui dar aula em Taubaté, que é a Universidade de Taubaté. Tá. Numa disciplina chamada Mares e Rios, porque eu sou engenheiro naval. Eu fiz na Poli, fiz engenharia naval. Certo. Então, fui dar uma aula de Mares e Rios. Durante muito tempo, dei aula lá. Depois eu vim, porque daí a Dutra era muito complicada, tal. Daí eu vim... Então, isso foi quanto, Ramalho? Talvez na década de 80. Ah, perfeito. Década de 80. Depois eu dei aula na FMU, daí eu saí de lá porque era muito... O trânsito era muito difícil, tal. Daí eu dei aula na FMU, dei aula na FAAP, dei aula no Instituto Mauá de Tecnologia. Então, sempre minha atividade conciliando com academia e trabalho. Perfeito. Então, eu nunca parei nesse aspecto, né, de dar aula, porque a aula para mim, inclusive, é um alimento, né, e é um processo muito positivo de atualização. Hoje eu só dou aula para MBAs, né, então tanto na ESPM quanto na FGV, dou aula para MBAs. E são executivos, portanto, são caras que exigem bastante, pessoal que exige bastante. Então eu tenho que estar muito atualizado para poder discutir com eles, porque é um modelo mais dinâmico de aula, mais interativo, em que eles vão lá, muitos deles vão lá com necessidade de curto prazo. Então, é muito legal. Esse aspecto é legal porque eles me alimentam também e é uma troca muito positiva. Entendi. Então, senhor, você sempre gostou. Sempre gostei. Sempre gostei. Entendi. Legal. E aí, até chegar na PH3A, porque, inclusive, o senhor tem algumas premiações, que o senhor também falasse um pouquinho sobre isso, Cacau Show. Como é que foi isso e exatamente que área? A minha vida inteira eu mexi com dados, né, com tecnologia, utilizando dados. Né? Estatística, você tem que usar dados. Modelagem matemática, tem que usar dados. Então, eu trabalhei na Vale Refeição, onde eu fui diretor de marketing de lá. Comecei com um processo interessante. O prefeito de São Paulo era o Maluf, e ele queria eliminar os cobradores dos ônibus. Então, ele queria fazer um cartão de vale transportes. E, para isso, ele precisava ter capilaridade. E a Vale Refeição tinha capilaridade porque ela tinha restaurantes, bares que aceitavam os vales. Então eu fui chamado para desenvolver um modelo matemático para minimização de estoque de vales, transportes dentro dos estabelecimentos comerciais. Eu fui chamado para a Vale Refeição para desenvolver isso. Nosso modelo foi o vencedor, daí eles me chamaram para trabalhar lá. Daí eu trabalhava lá como meio período como um analista de marketing. E daí eu fui subindo lá até que mais ou menos, fiquei lá até praticamente do ano 2000. E daí quando eu saí de lá eu era diretor de marketing. Daí eu fui mandado embora, eu tive uma reformação, uma mudança lá, fui demitido. E no começo dos anos 2000 eu resolvi empreender, abri uma empresa de consultoria. E com um amigo meu que é também naval, tal, chamado Agenor, chamado Engenheiros de Marketing. Já assunto era mais ou menos, já mais ou menos no começo dos anos 2000. Tá. Mas já voltada para aí era marketing. Marketing sempre é um marketing analítico. Tá. Daí, mais ou menos, eu fiquei até 2004, por aí, e consultoria, você vive consultoria, não é fácil, né? É um up and down desgraçado, né? Você tem que cabecear, bater o escanteio e cabecear, né? Então, essa vida não estava muito boa para mim, eu voltei ao mercado de trabalho. Fui trabalhar numa multinacional chamada Equifax, que depois ela foi comprada pela Boa Vista Serviço, e aí eu implementei um serviço que eles chamam de Marketing Service, que é a utilização de dados. Era uma empresa, a Equifax era uma empresa, um birô de dados
que desenvolvia soluções de crédito para empresas, era um negócio B2B, e essa empresa, eu desenvolvi uma área que era marketing service, ou seja, o mesmo dado que é utilizado para crédito, você também pode ser utilizado para marketing. E eu desenvolvi essa solução e comecei a implementar essa solução na América Latina inteira. Perfeito. Daí, o presidente da Equifax foi para a Serasa Experian, foi para uma empresa que não era Serasa ainda, chamada Informarketing, chamado Gilberto Vasconcelos, e ele me levou para essa empresa, da qual o presidente dessa empresa já era um grande amigo meu, que é o Paulo César Costa, que hoje é o presidente da PH3A. Daí essa empresa, a Informarketing, foi comprada pela Experian, antes da Experian comprar a Serasa. Então, daí nós fomos todos para dentro da Serasa Experian. E ficamos na Serasa Experian, daí o Paulo, que era cuja empresa foi comprada, ele saiu no non-competing, ficou 6 anos e meio. Em 2010, eu fui presidir uma empresa americana chamada Axiom, que ela ficou de 2010 até 2016, e ela saiu do Brasil pelo seguinte: 70% do negócio dela era prover informação offline para o Facebook, porque o Facebook conhece o comportamento digital das empresas, mas ele não conhece as informações sociodemográficas. Ela não sabe qual é a idade, não sabe qual é a renda, não sabe score de crédito, não sabe as informações, mas ela sabe o que você faz no ambiente digital. Então, ou seja, o comportamento... O comportamento digital... O Facebook domina bem isso. Domina bem. Ela não tem as informações offline, ela não sabe qual que é a sua idade. Okay. Ela infere. Ela não sabe qual que é o seu sexo. Ela infere. Perfeito. Ela não sabe qual é a sua renda. Ela infere. Ela não sabe onde você mora. Ela infere. Para onde você está, o IP. Ela começa... Então, essas informações offline, a gente alimentava elas. Ok. Daí, em 2014, na eleição americana, teve um evento com uma empresa chamada Cambridge Analytics, que ela, na eleição do Trump com a Hillary Clinton, essa empresa Cambridge Analytica utilizou indevidamente os dados do Facebook. Daí o Congresso americano deu um calor desgraçado no Mark Zuckerberg do Facebook, dizendo que você não pode mais comprar informação de terceiros, chamado third party data. A partir deste momento, o Facebook cortou todos os data providers de todas as operações dela. No Brasil, a gente era uma empresa que dependia muito dos resultados do Facebook, e o nosso tamanho no Brasil era pequeno em relação à contribuição à matriz. Daí perdeu o principal cliente e eles resolveram sair do Brasil. Mas só que eles me deram muito enriquecimento de como trabalhar o dado, de ferramentas, esse negócio todo. E daí eu fiquei um ano sabático, e daí eu voltei para a PH3A, que é essa empresa que eu estou hoje, que é do Paulo César, que é o cara, Paulo César Costa, que é o cara que vendeu a empresa para a Serasa. Ficou 6 anos, eu não competi lá ainda. Ele ficou, quando voltou, depois eu acabei voltando com ele. E a gente, na PH3A. Hoje a gente toca, ele é o presidente da empresa, é uma empresa familiar, ele e a esposa dele são os responsáveis pela empresa, ele é o presidente, ela é a diretora financeira, ele tem a chave do cofre, é a chave do cofre, e eu sou o diretor executivo da empresa. Perfeito. Samuel, agora só uma curiosidade, uma pergunta bem ignorante, eu diria aqui, porque hoje, quando a gente faz um cadastro no Facebook, ele pergunta lá pra gente sua idade. Antes não era assim, então... Não era. Antigamente, no Facebook, você só dava 2 informações. Você dava o seu nome e o seu e-mail. Hoje, para você fazer um cadastro, você dá seu nome, seu e-mail, sua data de nascimento, seu gênero e seu número de celular. Perfeito. Então, hoje, com base nesses 5 atributos, você é totalmente identificado. Não tem ninguém no mundo que tem 5 atributos iguais. Não tem. Portanto, eles sabem individualmente quem é você, independentemente de qualquer outra coisa. Então, mas naquela época não, era só o nome. Entendi. Legal, Samário, que interessante então saber sobre essa... Desde 2014, 16 ali. Não se cobra. Nenhuma empresa de tecnologia, Google, Facebook, Instagram, nada. LinkedIn não pode comprar informação de terceiro. Acabou. Acho que é chamado Data Providers. Imagina quantas empresas que dependiam de fornecimento dessas informações. Exato. Porque essas empresas de tecnologia, elas conhecem
em profundidade o que você faz nas plataformas digitais. Mas eles não sabem quem é você fora da plataforma digital. O seu dado sociodemográfico elas não têm. Então elas usam inferência. Quando você entra no Google Analytics lá, ela diz assim, sexo, qual que é a sua faixa etária, uma boa parte disso é inferência. Porque muito possivelmente você em nenhum lugar você deu a sua idade, em nenhum lugar você deu o seu gênero e assim por diante. Perfeito. Mas pelo seu comportamento, estatisticamente ele consegue dizer qual que é mais ou menos a sua faixa etária, qual que é a sua renda presumida. Então, eles conseguem fazer inferências baseadas nessas informações de navegação. Perfeito, perfeito. Seu Mário, eu queria agora que o senhor falasse um pouco sobre essa parte de dados, agora bem relacionada a marketing mesmo. Aí eu vou trazer inclusive uma experiência que temos, né? Nós temos hoje, enfim, um marketing dentro, né? Enfim, com alguma coisa voltada para orgânico, alguma coisa performance, o senhor falou de Google Analytics, ou seja, Google Ads mesmo, alguma coisa, meta alguma coisa. E nós estamos aí há 4 anos batendo uma cabeça danada, assim, é complexo isso. Já contratamos grandes agências, autônomo, trouxemos para dentro, enfim, já fizemos de algumas maneiras. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco da sua experiência, o que hoje o senhor vê, né, em relação a... Nós falamos, inclusive, um pouquinho aqui sobre o que é uma periodicidade razoável de perfeito, de contato. Eu queria que o senhor falasse um pouco isso, a sua experiência, inclusive para pequenas empresas, né, o que as pequenas fazem, ou pegam de exemplo de grandes. Enfim, a gente falar um pouquinho sobre isso, principalmente essa parte de marketing baseada em dados. O princípio de todos os negócios, né, você tem por objetivo vender o seu produto, o seu serviço. Perfeito. E o pré-requisito disso é você ter uma boa identificação de quem é o seu público-alvo. Perfeito. Pode ser ICP, pode ser ASP, pode ser persona, pode ser público-alvo, o nome não importa. Perfeito. O que importa é você ter uma boa definição de quem que é o seu público-alvo. Tá. E os negócios têm pouco conhecimento de como define o perfil do público-alvo. Quando você pergunta para qualquer negócio quem que é o seu público-alvo ideal, ele começa, é a empresa do porte tal, do segmento tal, tal. Quando na realidade você tem toda uma metodologia de identificação de público-alvo. O seu público-alvo é aquele público que traz mais resultado financeiro para o seu negócio. Perfeito. Portanto, o primeiro requisito de definição de público-alvo é quem é o seu cliente mais valioso. Sim. Uma vez que eu sei quem é o cliente mais valioso, daí sim eu identifico quem ele é, se é B2B ou B2C, e como que ele se comporta. Perfeito. Essas questões nos negócios são muito negligenciadas, muito pouco trabalhadas. Se eu não consigo identificar com precisão quem é o meu público-alvo, o que acontece? O meu processo de prospecção fica muito ineficiente. Ok. Trazendo um alto custo de aquisição de clientes, alto esforço para trazer um cliente dentro de casa. Por quê? Porque a gente está atacando a nuvem e não sendo target, sendo sniper. Ok. Entendeu? Então, a experiência que a gente tem, e a gente ajuda as empresas nesse sentido, começa definindo quem é o seu público-alvo. Se você tem condições de definir isso internamente, você faz internamente, senão você pega auxílio às empresas que vão te ajudar a você criar o seu público-alvo estatístico e não aquela de inferência que você tem na sua cabeça. Perfeito. Vou dar um exemplo. A gente tem como cliente uma empresa de tênis famosa que gasta por volta de 100 milhões de reais por ano nas mídias digitais. Ok. E ela, com vários produtos que ela tem, ela vende no e-commerce dela, no marketplace, em lojas próprias e assim por diante. Essa empresa, ela idealizava quem que era o melhor cliente dela. Ela imaginava que o melhor cliente dela só pegar um único atributo, gênero, que era o sexo masculino. Legal. Porque, de fato, para quem ela mais vendia, a quantidade de pessoas que ela mais vendia era do sexo masculino. Porém, o melhor cliente dela não era do sexo masculino, era do sexo feminino. Quem mais gastava era do sexo feminino. E ela fazia toda a mídia para o sexo masculino. Perfeito. Por quê? Porque ela está enxergando a carteira inteira dela de clientes. Na minha carteira inteira de clientes, o meu cliente que mais compra é o sexo masculino.
Só que o cliente que mais gasta é o sexo feminino. E isso, uma coisa é você fazer as campanhas para o sexo masculino e a outra para fazer para o sexo feminino. Perfeito. Então você imagina que toda a campanha dela era feita em cima de um público errado. Depois, no final... Por quê? Porque não passou pelo primeiro filtro, que tudo começa na definição do seu público-alvo. Aí está o início. Aí está o início de tudo, de todo o processo, porque os negócios é como se fosse uma caixa d'água, em que você em cima você tem a alimentação da água, aqui embaixo você tem o tanque sendo mexido, e embaixo você tem o vazamento, que é perda de clientes. A gente perde clientes por naturalidade. Você perde aqueles clientes que você não queria perder, você perde clientes que foram embora, graças a Deus. Então, você perde clientes. O cliente ganhou na loteria, não vai mais comprar de você. O cliente morreu, não vai ter mais comprar de você. Então, você perde clientes com naturalidade. Então, você tem esses 3 momentos. Momento de alimentação de água, que a gente chama de aquisição. O momento de encher o tanque, que a gente chama de rentabilização. E o momento de perda de clientes. Daí você pergunta para ele, aonde que está o seu maior desafio? Meu maior desafio está na redução de perda de clientes. O outro fala, não, meu desafio está em rentabilizar a minha carteira de clientes. Quando na realidade o seu desafio está na entrada. Porque se você traz o público-alvo correto, naturalmente ele vai rentabilizar e naturalmente você vai perder menos clientes. Se você trouxer o público errado, não tem Cristo que faça com que você rentabilize a carteira e que você aumente a retenção. Então, todo o negócio começa na definição do seu público-alvo. E aí, uma vez definido o público-alvo, você sabe aonde ele está mais presente. Qual plataforma ele está mais presente. Porque daí eu vou investir naquela plataforma. E aí, cada vez mais a gente indo para o mundo digital, você consegue entender um pouco mais da jornada. Ainda não é tão fácil, mas você consegue entender um pouco mais da jornada. Por onde entrou, um pouco do que ele fez, por onde converteu... Como que eu reduzo esse ciclo de venda, como que eu aumento a taxa de conversão, porque mais aí é mais operacional. Porque o estratégico é definir o público-alvo. Porque o público-alvo define, inclusive, qual mídia que eu vou investir mais e assim por diante. Perfeito. Que legal o senhor estar falando isso. Recentemente na BL Winner, seu Ramalho, e olha que interessante, o nosso financeiro desenhou o que nós estamos chamando lá de modelagem, aonde nós descobrimos inicialmente, algo incipiente ainda, mas que deu uma clareza muito grande, o que nós estamos chamando de realmente tipo de cliente ABC. E isso tem já realmente direcionado lá nas nossas campanhas, e a gente discutido isso com alguns clientes. Então, isso que o senhor está falando, muito bacana, porque isso está recente aqui para a gente, uns 3 meses, e o quanto realmente isso muda, porque até então, inclusive, nós achávamos que um determinado segmento de cliente era... o seu público-alvo. É isso aí. Exato. Por quê? Porque era a maior fatia. Mas como o senhor... Isso aí. Perfeito. Não é o ideal. Maior número. Uma outra questão também muito importante nesse processo, eu definir lá o público-alvo. Bom, e agora, o que eu faço? Via de regra, nós ficamos dependentes das plataformas digitais, porque cada vez mais o mundo adernou para o digital. Por que o digital? Porque o digital é mais eficiente. Simples assim. Portanto, todos os negócios, mais cedo ou mais tarde, vão ser cada vez mais digital. Todos os processos de vendas, mais cedo ou mais tarde, vão ser cada vez mais digital. Legal. Bem, eu defini o público-alvo. E aí, o que eu faço? Então, via de regra, a gente ficou dependente das plataformas digitais e fala para as plataformas digitais, olha, eu quero este perfil, e tu, quando entrar esse perfil na sua plataforma, quando entrar esse perfil no Facebook, quando entrar no LinkedIn, quando entrar no Instagram, quando entrar no Google, mostra o meu anúncio. Perfeito. Isso é bom, mas nem tanto. Por quê? Na realidade, as plataformas digitais não sabem qual que é o seu score de crédito. Não sabe qual que é o score de crédito da empresa. A plataforma digital não sabe o faturamento presumido daquela empresa. A plataforma digital não sabe a renda presumida daquela pessoa. Só para vocês terem uma ideia, hoje, no Brasil... Quem está consumindo o anúncio. Quem está consumindo o anúncio. Quem está consumindo. Por exemplo, o Facebook não sabe essas informações. Ok. Então, só para você posicionar, hoje nós temos no Brasil aproximadamente 70 milhões de brasileiros que têm uma dívida aberta acima de 90 dias. Dados da Serasa Experian, 70 milhões de brasileiros.
Esses 70 milhões, a população economicamente ativa do Brasil é por volta de 150 milhões de brasileiros. Ok. Portanto, você tem 40, 45% da população tem uma dívida aberta. A pessoa que tem uma dívida aberta, a prioridade dela é liquidar a dívida e não comprar uma coisa nova. Legal. Então, quando eu já vou pedir para a plataforma digital e ela não tem informação de crédito, ele já está perdendo a metade da eficiência dela. E se você dobrar a eficiência de qualquer negócio, você está dobrando, você está reduzindo pela metade o custo de aquisição, você está dobrando a quantidade de clientes. Portanto, você está melhorando só com uma informação. Só com uma informação. Então, o que a gente recomenda? Uma vez que você identificou bem o seu público-alvo, tente abordar quem são os parecidos com ele, no processo chamado lookalike. Tente abordar quem são os parecidos com ele. Eu não quero falar... Se eu vou imaginar que o Lucas esteja no meu target, você é o perfil do cliente ideal. Eu quero falar com o Lucas. Então, o que a gente faz? O que a gente recomenda? Que você suba as bases de prospecção. Antigamente, no marketing direto, a gente fazia mala direta, fazia e-mail marketing, ligava telefone, telemarketing, assim por diante. Porque eu queria falar com o Lucas. Eu não quero falar parecido com o Lucas. Quero falar com o Lucas. Porque o Lucas eu sei que está com crédito bom, que tem renda para comprar meu produto e assim por diante. Então, o que a gente recomenda? Que você suba bases de dados nas plataformas digitais. E como que se sobe base de dados nas plataformas digitais? Você sobe com e-mail ou com celular que eles usam nas plataformas digitais. Você não sobe com CPF. Você não sobe com nome. Você sobe com e-mail e celular. Porque quando você abre uma assinatura no Facebook, você deu as informações. Seu nome, seu e-mail, seu celular. Você deu o seu gênero e você deu o seu número então é nome, e-mail, telefone, gênero e... Qual é o teu atributo? O senhor falou nome já? Nome, e-mail, gênero, nome, telefone e data de nascimento. Data de nascimento. Então, Perfeito. Então, quando você sobe, quais são as únicas formas que a plataforma tem de identificar você? É pelo seu e-mail ou pelo celular, porque você deu essa informação para ela. Então, quando você sobe na plataforma digital e no gerenciador de campanhas dele, você sobe e-mail e telefone, ele sabe quem é você. Portanto, ele vai mostrar o anúncio para você. Perfeito. Então, com isso, você identificou seu público-alvo, subiu uma base para quem você quer vender, você aumentou a chance de você vender para o seu público-alvo de prospecção. E não quando você pergunta para a plataforma digital, eu quero abordar o parecido com esse. Perfeito. Porque no parecido com esse vai vir um cara que não tem crédito, ou parecido com esse vai vir um cara que não tem renda, ou o cara da empresa não está ruim de score de crédito. Portanto, ao subir nas plataformas digitais as bases de prospecção, a gente está retomando o que era o marketing direto lá atrás. Porque no marketing direto lá atrás eu fazia e-mail marketing, fazia mala direta, fazia telemarketing. Hoje a gente não pode, porque pela LGPD você não pode abordar ninguém sem o consentimento. Mas na plataforma digital, ao subir essa base, eu estou fazendo um impacto anonimizado. Eu estou fazendo um marketing direto no mundo digital. Perfeito. E daí você aumenta as suas taxas de conversão. Perfeito. Não, esse dado realmente é interessante, é interessantíssimo e muito impactante, como você falou. Você sair dessa base aí desses 70 milhões... Você tem que sair... É isso aí. Exato. Muito relevante. Muito relevante. Muito impactante. E as plataformas não têm essa informação. Perfeito. E eu queria também, Sr. Ramalho, o senhor falasse um pouquinho, nós estávamos no bastidores falando sobre esse trabalho da PH3A, né? O quanto é relevante também, o senhor já me deu alguns dados, acho legal o senhor compartilhar isso também, até para o nosso público conhecer mais a PH3A. Fica à vontade. Então, a PH3A é uma empresa de tecnologia, nós somos tecnologia de informação, é uma empresa de tecnologia com dados. Nós somos uma empresa de software com dados. Só que a gente não desenvolve software para o mercado. Nós desenvolvemos software nossos, são produtos nossos, todos eles calcados em dados. Então a gente tem uma solução para cobrança. Nós temos um CRM de cobrança. Na cobrança, hoje 70 milhões de brasileiros estão com dívida. As empresas de cobrança, elas recebem do credor uma base de dados crua, com talvez nome, telefone dessa pessoa e com a dívida que ela tem. Ela não sabe se essa pessoa tem condições de pagar, ela não sabe qual que é o canal mais adequado.
E daí fica uma discussão absurda para tentar melhorar a eficiência dessa cobrança. A gente tem um CRM de cobrança que a gente sabe qual que é o score, que a gente chama collection score, qual que é a probabilidade dele pagar. Se ele não tiver probabilidade de pagar, não gasta energia com ele. Então, se ele tem alta probabilidade de pagar, qual que é o canal preferencial dele? É e-mail, é WhatsApp, é telefone? Então, com isso se aumenta a eficiência. Perfeito. Então, é software com dados. Segunda solução que a gente tem é uma solução antifraude, chamada Data Fraud. Só comparando, nós temos um grande competidor no mercado que é a ClearSale, que é o líder do mercado, disparadamente, a maior empresa que tem no mercado e tal. Nossa proposta é diferente da deles. Eles são uma excepcional empresa, líder do mercado brasileiro, excepcional. Nossa proposta é diferente. A gente não usa back-office para saber se é aquela pessoa mesmo. Porque no mundo digital, o grande desafio é saber se a pessoa que está do lado de lá é ela mesma. Se a pessoa, o Lucas, é ele mesmo que está comprando ou se alguém roubou os seus dados e está comprando no seu nome. Perfeito. Nessas empresas do tipo ClearSale, se você mostrou algum dado que não está muito consistente, eles vão acionar um call center para entrar em contato com você e perguntar algumas informações. Que é esse back-office que você falou. Isso, que é o back-office. Diferente da... Isso, que tem lá uma quantidade grande de pessoas fazendo ligações telefônicas. O nosso dado, nosso sistema é 100% baseado em dados. Se eu desconfiei que o Lucas não é o Lucas, eu vou gerar um quiz para ele e perguntar assim, Lucas, qual emprego que você teve há 5 anos atrás? Qual carro que você teve há 5 anos atrás? Qual site que você visitou ontem? Legal. Quase nisso. Então, é tudo baseado em dados. Perfeito. Então, a segunda solução, o Data Fraud. A terceira solução que a gente tem, que é essa de prospecção, no mundo digital, hoje, no mundo de prospecção hoje, no B2C, basicamente no B2C, no B2B menos, mas no B2C, você para prospectar, você precisa ter o consentimento da pessoa. Então, nossa solução que a gente desenvolveu é uma solução que identifica o persona, carrega essas bases dos parecidos nas plataformas digitais e a gente tem uma tagzinha no site. Essa tag no site é uma tag comum, como tem lá com score, de qualquer empresa, do próprio Google que tem, do próprio Facebook. Quando você entra no site, o site é composto por várias tagzinhas. Perfeito. Tags é como se fosse uma tag de mala mesmo, um identificador. Ele consegue identificar, é um pixel que consegue identificar o que você está fazendo no site. A gente tem uma tagzinha nossa, que a gente coloca no site, que é o que o cliente coloca, a gente não interfere nada dele, cliente usa lá o Google Tag Manager para fazer isso, carrega lá uma tagzinha e a gente identifica o visitante anônimo. 95% das visitações no Brasil são feitas anonimamente. Menos de 5%, a pessoa deixa algum tipo de rastro, preenche algum formulário, deixa algum tipo de informação. Menos de 5%, 95% é um modelo brasileiro de navegação. A gente entra pouco logado, a menos que você entre no seu banco ou em algum aplicativo, que é 5% só que está dentro desse. 95% são visitantes anônimos. Perfeito. Essa tagzinha consegue atribuir ao visitante anônimo o CPF. Consegue de todos? Não. Dependendo do nosso maior cliente é a Cacau Show. Na Cacau Show a gente pilota lá o programa de fidelidade deles, a gente consegue identificar 82% das pessoas. Por que isso? Porque já são clientes cadastrados. Então, você consegue identificar com muito mais facilidade. Um negócio que num varejo comum, no e-commerce comum, varia de 5% a 30% de identificação. Só que se for 5%, eu estou dobrando a quantidade. Você imagina quanto isso não vai melhorando depois na eficiência comercial. Perfeito. Se eu só porque o bottom line nosso aqui é de 5%, se eu conseguir identificar 5%, eu dobrei a quantidade de prospect qualificado que eu tenho. Perfeito. E ao atribuir as informações desse prospect, eu sei quem ele é, qual que é a empresa que ele trabalha, qual que é o porte da empresa, se está dentro do meu target, se não está dentro do meu target. E daí eu redireciono o investimento em mídia para aquelas mídias que trazem o público-alvo ideal. Perfeito. Eu cruzo quem está vindo com o perfil do cliente ideal e verifico, esse está vindo pelo Facebook. Quantos por cento dos que estão vindo pelo Facebook pertencem às pessoas? Quantos que estão vindo no Facebook pertencem ao público-alvo ideal? 30%. Portanto, Facebook não é a melhor solução.
Daí vamos imaginar, LinkedIn, quantos estão vindo? 70%, opa. Do Google, 90%, opa. Então daí você começa a fazer uma gestão de investimento em mídia baseado no perfil do cliente dela. Identificando, nesse caso, os seus canais. Qual o melhor canal? Qual o canal? Direciona a grana para o lugar. Para onde traz o menor resultado. Perfeito. Isso é. Ou seja, tudo isso são soluções que a PH3A. Exato. Tem toda baseada em dados. O software, a gente dessa solução de prospecção, ela chama Data Tag. Tá. Data Tag. E ela é um dashboard, como se fosse um dashboard do Google Analytics. A única diferença nossa é que o Google Analytics, o Google e todas as plataformas digitais nunca vão querer entregar para o contratante a informação de quem é o visitante, porque ela se monetiza fazendo com que você continue investindo dinheiro em mídia. É o modelo de negócio dele, nada contra, não é antiético, nem nada. São excepcionais empresas, Sim. né? Mas elas vivem do seu anúncio. Perfeito. O que a gente faz é a gente atribui o CPF ao visitante. Com isso, você só vai continuar investindo naquela que traz o melhor resultado. Você não vai prescindir de continuar investindo no Meta, nem no LinkedIn, nem nada. Mas só que você vai redirecionar o seu canhão para aquela que traz mais resultado. Perfeito. Realmente é uma otimização. Se o Google continuar fazendo um bom trabalho, claro, isso aí. A tua tag vai mostrar, esse é um canal. É o meu canal, exatamente. Exato. Coloque mais dinheiro lá. Coloca mais dinheiro lá. Não, perfeito. Totalmente entendido. É. Que legal. Seu Amália, nós estamos quase finalizando aqui. E eu queria, fazer uma penúltima pergunta para o senhor, antes de gentilmente ali entregar uma lembrancinha. Legal. Perguntar o quanto que, né, aí no caso a ISO 27001 contribui nesse processo, né, essas diretrizes aí que esse projeto deu. Eu queria ouvir um pouquinho do senhor também em relação a isso, por gentileza. Tá, antes da gente tá fazendo esse podcast aqui, estava conversando com a Dani e eu falei como que foi o processo nosso. A gente fez a primeira certificação da ISO 27001 em 2021. 2021. E com vocês nós fizemos a nossa terceira renovação. Perfeito. Então a gente tinha uma empresa interna, uma empresa contratada, que ela é a nossa empresa de segurança da informação, em que a gente terceirizava essa atividade para eles. E então a gente fez a certificação da primeira, e depois fizemos 2 inovações com eles, com essa empresa. É uma empresa legal, boa, tal, mas a gente sentia que ela era tinha pouca tecnologia embarcada. Ela era pouco digital, mais especificamente pouco digital. E a gente foi ao mercado para procurar e a gente acabou encontrando vocês. Legal. E para nós foi uma surpresa muito grande, porque vocês eram mais digitais do que nós próprios. Entendeu? Então era tudo no digital. Então, para nós era tudo. E a gente não estava nem preparado para isso. Perfeito. E essa para nós foi uma surpresa e uma grata surpresa, porque também fez com que a gente se movesse mais para o digital. Né? O processo anterior era um processo de tabelas, tal, totalmente eficiente, tal, mas com um esforço muito maior. Então, qual é a contribuição de vocês para o processo nosso? Primeiro, que acelerou a nossa questão, inclusive, digital, do digital. Tá? A segunda é que vocês ampliaram o escopo. Né? Como vocês são uma empresa certificadora e tem também outras ISOs que vocês certificam, vocês deram uma visão um pouco maior para nós. Então, por exemplo, nós nunca tivemos, nas nossas certificações que a gente nunca teve pontos fortes e pontos fracos da empresa, fazer uma avaliação um pouco mais da empresa. Então, essa visão mais larga, um pouco mais ampla, para nós foi muito positiva, porque a gente se estruturou melhor. Né? Mesmo nós somos uma empresa com 60 funcionários. Perfeito. Nosso organograma lá era muito, muito simplesinho. Com a necessidade de fazer o organograma, a gente verificou. Então, nós tivemos muitos ganhos com a necessidade de alimentar o processo com informações que, no final, levavam a gente para a certificação. Então, foi muito positivo. Vocês estão de parabéns. A gente gostou muito do serviço de vocês. Muito obrigado. Legal, bom ouvir isso, Sr. Amália. Que é a maneira realmente como a gente acredita, né? Inclusive, esse é um ponto interessante, porque muitas vezes a gente ouve, poxa, mas, Lucas, nós estamos falando de planejamento estratégico, nós estamos falando sobre cultura organizacional, a gente fala, de fato, precisa esse olhar mais holístico para a gente cair daqui a pouco na profundidade. No começo a gente estranhou, né? Porque a gente estava acostumado
com a pessoa física ali com a gente. Certo. E aí, não que não tivesse, porque vocês tinham todo o suporte e tal. Mas não era o modelo que a gente estava. Então, no começo foi, gente, mas depois a gente viu que era um ganho extraordinário, que é isso que a gente quer para o nosso negócio. Mais eficiência, mais eficiência, mais eficiência. Que legal. Ouvir do senhor, né, é uma honra. Obrigado por isso. Não, vocês que contribuíram com a gente. Imagina. Gentileza, senhor. Seu Amália, eu quero aqui agora a Natália vai me ajudar, Natália. Ah, que legal. Entregar aqui pro senhor, Xandeco já tá pegando ali, por favor, fique à vontade. Na nossa caixinha aí. O nosso marketing lá caprichou. Boa. Como eu falei no começo aqui, né, nas nossas camisetas lá na Belle Store, todas elas têm um motivo, então... que legal. Eu sempre abro junto aqui para saber qual é a camiseta. Ó. Essa é possível. Aí, que legal, ó. Que legal. Legal. Obrigado, muito obrigado. Inclusive, eu acho que... tenho certeza que pela história que o senhor contou do senhor aqui de família humilde, foi estudar na melhor universidade do mundo, uma carreira executiva e ele sendo de sucesso, eu tenho certeza que essa camiseta diz muito sobre o que nós aqui acreditamos que é sobre as coisas serem possíveis. Buscando esforço, né? É isso. Então, legal. Acho que muito obrigado. Mas diz lá que tem uma frase, acho que é assim, não tem uma frase que não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Ao longo conhecia, legal. É isso aí. Legal. Sempre é possível. É isso aí. Sempre é possível. Exato. Isso aí. E inclusive agora, aqui, ó. Aí, seu Amália, Natália, de novo. Muito obrigado. Nós adotamos uma prática aqui que agora é o seguinte, as pessoas que vêm aqui, ó, nessa nossa É Possível branca também, a gente pede um autógrafo aqui de quem vem. Então vai ser um prazer, ó, temos alguns aqui. É uma prática relativamente nova, então o senhor está vendo que tem ainda não muitos nomes, mas então fica à vontade, onde o senhor quiser, por favor, seu Amália. Isso, fica à vontade para o senhor assinar aí, eu vou ajudar o senhor aqui, ó. Colocar do lado do coral. Opa, ótimo. Fica à vontade. Que legal, seu Ramalho. Legal. Xandão, nós sempre abrimos suas perguntas, mas nós estamos aqui, né, com um pouco de receio por causa do tempo, né, do seu Ramalho. Vou deixar aqui, Nath. Mais uma só não pode faltar, né? Uma pergunta, seu Ramalho. Muito obrigado. Obrigado, Nath. Uma pergunta, seu Ramalho, que eu sempre faço para todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte. Se o senhor pudesse voltar lá para o seu Ramalho que estava começando ali, estudos, na carreira também, enfim, no mercado de trabalho, que dica, que conselho que o senhor daria o seu Ramalho hoje para aquele seu Ramalho lá, que não era seu Ramalho, era né, Eduardinho, não sei, era Edu. Na minha cidade interior, eu sou Eduardinho, na minha família eu sou Duco. Para o outro eu sou Eduardo e no meu trabalho eu sou Ramalho. Então, muito facetal. Exato. Muito nome, né? Então, qual é esse conselho, né, que o senhor daria lá atrás para o senhor que estava começando? O que o senhor falaria? Então, como falei para você, eu venho de uma família muito humilde, mas a gente sempre acreditou, né? Então, que é possível, sempre acreditou que é possível. Então, esse é o primeiro ponto, acreditar que você pode chegar lá, né? Eu acho também uma coisa muito positiva para a gente, a questão ética. Então, eu tenho uma frase que quando eu termino meus cursos, eu falo assim, ó, você pode fazer tudo, mas só faça aquilo para os outros o que você quer que faça para você. Tá? Então, isso permite com que a gente durma todo dia com muita tranquilidade, coloque o trabalho. Então, primeiro, sempre ter algum tipo de propósito, né? Objetivo, sonho, o nome que queira dar. Porque quem tem propósito não tem depressão. Porque se acorda, você vai dormir e acorda com alguma coisa para ser feita. Não importa a sua idade, você pode ter qualquer idade, você tem que ter um propósito na vida. Então, se a gente tem, e para as pessoas mais novas, é muito difícil ela saber o que ela quer. Eu estava comentando anteriormente, quando na minha época, na época do seu pai, a gente quando você estava na época de definir o que você ia fazer, ou era médico, ou era advogado, ou era engenheiro, talvez dentista. Essas eram as profissões mais requisitadas, né? Hoje, e aí muita gente faz uma faculdade e não é aquilo que ele quer, não é aquilo que
que ele tenha o perfeito. Então, eu acho assim, e é difícil exigir do jovem que ele tenha efetivamente um conhecimento do que ele vai ser na vida. Então, mas a gente tem uma necessidade de fazer aquilo que gosta. Porque quando você faz aquilo que gosta, você não trabalha, você se diverte, entendeu? Então, assim, é muito difícil, eu sei que é difícil, mas ter um propósito de vida, tentar fazer aquilo que gosta, ser ético na vida. Então, são coisas que ajudam. Isso não garante nenhum sucesso. E o que é sucesso, né? Sucesso não é grana, né? Sucesso é ser feliz, né? Então, você tem muita gente muito feliz que não tem muitos recursos. E você tem muita gente muito rica que não é feliz. Então, nossa busca é felicidade. Então, sejam felizes. Maravilhoso, maravilhoso, seu Ramalho. Que prazer enorme. Como que a sua esposa se chama? Carla. Carla, certo. Porque, perguntando o nome dela, porque a gente também encara esse nosso, esse nosso projeto, o BLCast, como uma maneira de deixar também registrado aqui com uma homenagem, né? Então, muito legal quando o senhor comentou que a Carla, né, lá quando vocês foram para Boston, sem falar uma palavra em inglês, né, acreditou aí. Então, assim, que ela e os seus filhos, né, onde... espalhados por aí, né? Na Alemanha. Os outros dois estão onde? Uma está aqui em São Paulo, duas, né? Mas São Paulo, a outra mora com a gente e o moleque está na Alemanha. Está na Alemanha, legal. Então, com seus familiares, amigos também, viu, seu Mário? Fica aqui uma certa... com muita humildade, mas uma certa homenagem também, porque a gente adora ouvir essas histórias. Ela carregou o piano, minha esposa carregou o piano. Que legal, que legal. Forte abraço aqui também para ela. Obrigado. Que legal, que legal. Obrigado. Fica à vontade para se despedir, eu já me despeço no final. Não, eu agradeço a oportunidade, é sempre um momento mágico estar conversando com as pessoas, contando um pouco das nossas histórias. Eu que agradeço a oportunidade que vocês deram para mim, para a PH3A. Eu estou aqui em nome da PH3A, em nome do Paulo César Costa, que é o presidente, em nome da Heloísa Medeiros, que é a esposa dele, que é a nossa diretora financeira. Agradeço também essa oportunidade de estar aqui por conta deles, entendeu? Ter contratado vocês pela PH3A, então toda a minha reverência, toda a minha gratidão de trabalhar numa empresa como é a PH3A, que é uma empresa excepcional. Eles são excepcionais, são muito do bem, mas muito do bem, uma empresa legal de ser trabalhada. Então estou aqui em função deles, né? E eu agradeço também a eles, assim como eu agradeço a todos vocês pela oportunidade. Obrigado, e fica também nosso agradecimento aqui à PH3A, para a alta direção que confiou o senhor, né, comercialmente foi lá com o senhor lá um ano atrás. Isso aí. Contem com a gente, continuem contando com a gente, Ramalho. Legal. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Legal. Viu? Todo meu. Imagina. Obrigado. Então eu me despeço aqui também, Xandão, de todo mundo que está nos assistindo. Esse foi um episódio muito bacana, espero que você tenha gostado. Falta o nosso cupom, né? O cupom do desconto, hein? E aí, hein? Senhor Ramalho, eu tenho algumas sugestões aqui. Eu queria colocar alguma coisa referente, não sei, Boston aí, MIT. Tem que ser alguma coisa. Que o senhor, alguma sugestão? O senhor quer sugerir algum nome aí para esse cupom? Posso Não, pode sugerir. Posso? Pode sugerir. Então vamos... Boston campeão? O senhor Ramalho gosta do Boston Celtics, morou lá, fez MIT, tudo a ver, né? É isso aí. Então pode ser? Boston campeão. Boston campeão. Então tá pronto. Então, Boston campeão na tela é o cupom válido para nossa BL Store, que fica bom. Eu acredito que seja uma semana, aí a galera vê como é que fica durante quanto tempo aí. Então é isso. Então, Boston campeão na tela. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus. Obrigado. Um abraço.